Eu sou a Diana Gabani, eu sou a Press. Eu sou a Lia Benchen e eu sou a Release. A gente é a dupla Press And Release. Estamos na quadra com Silvio Bastos. Bom, hoje comigo duas celebridades do mundo do tênis, que há muito tempo eu venho tentando ter aqui comigo. Duas pessoas que eu respeito e principalmente tenho um carinho enorme, não só pelas pessoas, mas por tudo que elas representam, vêm representando ao longo de tanto tempo. Diana Gabani, Lia Benchen, bem-vindas. Obrigado. Obrigada, Silvio. Prazer estar aqui com você. Obrigada, Silvio. Estou feliz que finalmente a gente conseguiu. Você é testemunha do quanto eu venho tentando ter você aqui comigo. Há muitos Rio Open. Alguns Rio Open. Bom, primeiro, para começar, Lia, como é que surge tênis na sua vida? Por que tênis? Da onde que veio? Porque eu joguei, né? Juvenil. Criança, comecei a jogar tênis. Imagina que você está contando para todo mundo, que eu sei, mas contado por você. Comecei a jogar tênis, aquela coisa de clube, em Porto Alegre, a família toda jogava, pai, irmão, mãe, eu também. E aí, quando eu entrei para o jornalismo, eu queria muito fazer esporte. E quando surgiu a oportunidade, eu fiquei com tênis. E aí, até hoje, né? Não larguei o tênis. Eu fiz jornalismo porque eu lia muita coisa e falava, não é possível que as pessoas não se... procurem um pouquinho, pesquisem um pouquinho para escrever melhor sobre tênis. Isso, o vestibular eu fiz em 80. E a ideia era tentar escrever sobre tênis. E acabei que quando termino a faculdade, eu vou continuar no tênis. E muito tempo depois surge tudo isso que eu estou fazendo agora. E você, Diana? Também jogava de criança, todo mundo em casa jogava. É mesmo? Não sabia. Sim. Olha, isso é a parte mais legal dessa brincadeira aqui. Descobrir coisas de você. Fazia clínica nas férias. Olha só. Frequentamos muito play tênis. Que legal. Até encontrei a Paula aqui, Merigene, ela lembrando de me ver lá no play tênis. Ela comentou. Cara, é muito legal descobrir coisas de vocês que a gente está tanto tempo convivendo e eu não nem ideia. E aí, assim, mas para trabalhar com tênis também foi uma oportunidade. Eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo e aí tinha que fazer uma revista. E eu caí no grupo da revista de esportes. E aí estava tendo... Não por preferência, caiu. Caiu. Caí até com uma pessoa que trabalha na equipe com a gente aqui de comunicação. É mesmo? Isso. E aí tinha que fazer eu falei, então eu vou fazer sobre tênis, porque eu gosto. E a gente foi para um Challenger em Campinas entrevistar o Jaime Onsins. Então, assim, profissionalmente, a sua primeira situação com tênis foi o Jaime, a primeira matéria. E era o que? Era vídeo? Não, era escrito. Naquela época, vídeo era muito complicado. Não, só contextualizando. Era início dos anos 90. Início dos anos 90. Então, assim, a internet estava nos primórdios. Ali na época que o Jaime ganhou a Davis aqui no Rio da Alemanha em 92, não sei se foi mais ele estava bem no auge, mas era um torneio Challenger. O seu Ivo Simon era o assessor de imprensa. Ele era da Coque Tavares, né? Foi durante muito tempo, né? Assessor de imprensa. Chiquinho estava lá também. Então, assim, foi um começo que aconteceram muitas coisas. Aí precisava de gente para ajudar na sala de imprensa. As pessoas hoje em dia não têm noção do que a gente, sem querer nos chamar de velhos, né? Mas o que a gente viveu lá atrás. Eu como treinador, eu brinquei uma vez que eu fui para um torneio em Caracas, chegou o torneio tinha sido cancelado porque a carta enviaram e ela extraviou. As pessoas não conseguem imaginar hoje que uma carta extravia e nem que uma informação tão importante, um bando de gente foi até Caracas, eu, Dácio, enfim, um monte de gente chegou, não tem não. E não tinha, porque o torneio foi cancelado. Então, isso aí que você está falando é um torneio da ATP, Challenger, sendo jogado e não tinha gente na sala de imprensa. Precisava de alguém, faltou para auxiliar, e aí o Chiquinho acabou perguntando se você não quer ficar aqui? Foi no primeiro dia do torneio, para ajudar, e foi aí que eu fui trabalhar a primeira vez numa sala de imprensa de torneio. Então você foi para falar com o Jaime e acabou ficando a semana inteira? Isso. Liguei para casa e falei, não vou voltar, vou ficar aqui. Diana trabalha com tênis há mais tempo que eu. Porque... Você no jornalismo há mais tempo que ela e ela no tênis há mais tempo que você. Exatamente, porque eu entrei no jornalismo em 84. 82 ainda na faculdade e em 84 daí direto na TV. Mas eu fiz esporte, quer dizer, eu fiz um tempo de arte e cultura ali, que na época também era muito gostoso, que eu gostava muito, né, de fazer. Mas quando eu fui para o esporte, eu fui para o esporte em geral. Né? Não fui... É difícil o tênis, talvez hoje, mas nesse momento aí você não tinha como escolher tênis. Não era setorizado. Até hoje é difícil. Até hoje é difícil. É que foi um momento que estourou a TV a cabo. Né? Aí a TV a cabo começou a setorizar os programas, precisava, óbvio,
fechar uma grade de 24 horas, então tinha um programa de cada esporte. Sim. Né? E aí foi que eu comecei a ir só pro tênis mesmo, porque eu fui para a ESPN para fazer o Jornal do Tênis. Aí Jornal do Tênis. Isso foi em 97, começo de 97, que aí... Mas começou por causa do Guga ou foi antes do Não, Guga? foi antes do Guga. E coincidentemente, nesse antes foi quando a gente lançou a Tênisville, Sim. uma revista impressa, que hoje tem o site, mas a revista impressa que eu muito me orgulho, era quase um filho. De ter fundado, criado, Ter fundado idealizado. e ter durado aí praticamente 15 anos, uma revista impressa que está no Museu de Wimbledon, a revista. E quando a gente lançou a revista, tinha acabado de lançar o Jornal do Tênis. E ali eu fui fazer uma matéria sobre a revista. E aí vocês se conhecem? Sim. E a ideia disso aqui, o nome desse playlist agora do meu canal é Encontros. Né? E eu estava olhando, cara, por que não o encontro? Né? E é exatamente isso. Então o encontro acontece em 97, quando você é numa revista impressa, né? E você começando o Jornal do Tênis. Exatamente. E como é que foi esse encontro? Esse primeiro encontro? Eu acho que a gente... Pinheiros. Foi, né? Tinha um torneio. Aí eu conheci o Neco, Isso, o Neco de Porto Alegre. Eu já conhecia ele fez jornalismo um pouquinho depois. Eu fiz logo ali com 17, termino em 84 e o Neco foi fazer jornalismo bem depois. Então, mas eu conhecia o Nelson Aertes, o Neco, de Porto Alegre, do tênis, né? Que a gente, daquela época que a gente jogava lá em Porto Alegre. E aí ele apresentou a Diana, que eram sócios na revista, e eu fiz essa reportagem em cima da revista, e aí eu acho que depois disso a gente... Isso, a gente deu certo. A gente se conectou, logo depois Guga ganha Roland Garros, a Liga estava trabalhando na ESPN, e a gente viajou muito juntas. Juntas não, né? Cada uma com o seu trabalho, porque daí tinha os mesmos eventos. Que tinham nas pegadas do campeão. Sim. Que acompanhava o Guga, né? E aí foi um pouquinho depois. E aí foi assim, eu e a Diana, éramos só nós duas, né? No meio de muitos homens. Aí a gente acabou se unindo mais. E aí uma curiosidade que muita gente tem, como é que o Guga surge para você? O Guga surge para mim, 1994, eu tô de férias nos Estados Unidos. 94? Mochilando. Copa do Mundo. Mochilando de férias nos Estados Unidos no final do ano e né, eu estava na faculdade, já sabia, né, gostava, seguia, que tinha um tenista, né, juvenil brasileiro que jogava muito bem, fui ver ele jogar no Orange Bowl. Eu estava lá. Foi o ano que eles ganharam a Sunshine Cup? Ele, o Márcio e o Pedro Zanoni? Não, foi 93 isso, não foi? Foi um ano antes? Foi. Eu não lembro. O ano da Sunshine eu estava. 94, e aí ele vai andando. Porque em 93 ele ganha no primeiro ano de 18. O Márcio é mais velho. Aí eu conheci ele, conheci o Larry, ele vai andando, aí o Larry fala pra gente mandar umas notícias lá pra Florianópolis, a gente manda as notícias, e aí ele é vice-campeão, né, perde pro Lapente. Perde pro Lapente na final. E aí o Larry fica com o meu contato, fala, se precisar de alguma coisa a gente se fala, não tenho muita experiência, tinha feito estágio com o Chiquinho de assessoria de imprensa, e uns meses depois o Larry me liga falando que ele fechou um patrocínio da Chapecó. Você não podia ir até Florianópolis pra gente conversar. Então eu peguei um ônibus, fui pra Florianópolis. E a gente começou a fazer um trabalho que era muito de formiguinha, que era pra deixar o Guga mais conhecido. Então ia nos jornais, levava currículo aumentar a visibilidade. Levava foto, ia nas redações. Saberem quem é Guga. Isso. E assim começou. E você na faculdade ainda? Super na faculdade. E que ano você se forma? Me formo em 97. Em 97 você se forma. E aí quando tem Roland Garros você já estava formado ou você se forma no semestre? Eu me formei no final do ano. Semestre. Ah, no ano? No ano, final então do você estava no penúltimo período. Estava no último ano da faculdade. Nossa, que loucura isso. Foi uma loucura. Voou para Roland Garros, matou a aula. Quando o Guga chega às quartas de final em Roland Garros, aí essa história eu já sei. Larry pega o telefone e me liga, pega um avião, vem pra cá. Né? Vem porque isso aqui está insano. E aí eu praticamente não fui mais a aulas na faculdade. Muitas pessoas assinavam a lista por mim. Eu fazia os trabalhos do jeito que dava e me formei. Mas eu acho que você teve o melhor último ano da faculdade da tua vida possível, na prática e não sentada na sala ouvindo... Com certeza. Melhor curso, né? Com certeza. Jornalismo é na prática. O diploma é muito Você tem importante. algumas ideias ali, algumas informações, mas não adianta. Né? Não adianta o dia a dia, a rotina, a pressão de ter que, senão porque o horário está na hora, tem que fazer. Não tem como, né? E numa coisa muito nova, né? De um atleta, assim, do Guga, do tamanho do Guga e do que ele representava para o Brasil. Então não tinha nem um manual aqui para dizer como é que era. Nem lá fora, porque a assessoria de imprensa de jogadores de tênis não existia.
Né? A Diana foi, ela foi pioneira nisso aqui, também. Se você pegar, por exemplo, o Larry um pouquinho antes de mim, a minha geração, é a primeira que começa a ter treinador. Porque você tinha um professor que ensinava, que dava aula, e aí começou a ter um coach aqui, um coach ali, aí o Larry começa, tem o Roberto Macher, a Vera Cleto, aí eu, bem mais novo que eles, volto dos Estados Unidos e começo a treinar um menino, começa a ter resultado, mas não existia a profissão treinador. Assessor de empresa, muito menos. Fisioterapeuta não existia nem a mas foi a Diana, pode colocar lá. Foi a Diana que criou. O Pérez Barbadilho, que é o assessor de imprensa do Nadal, fala que ele inspirou o trabalho dele no meu. Porque quando ele conheceu o Nadal, ele trabalhava na ATP. Ele era da ATP? Ele era da ATP. Da empresa da ATP, e ele viu o que você fez e a partir dali... Nossa. Ele começou a trabalhar com o Nadal e está com o Nadal até hoje. E olha quanta coisa, a gente está aqui em, sei lá, 10 minutos já, olha quanta coisa legal. Cara, e isso que eu acho que também, para mim, não só eu conhecer, mas poder... intermediar que pessoas conheçam a história de pessoas que estão aqui há tanto tempo, que participaram e criaram, né, de várias maneiras diferentes no envolvimento com o tênis. Né? O tênis não é só esses dois que estão aqui batendo na bola, tem tanta coisa que envolve um evento desse tamanho, dessa dimensão, e praticamente ninguém sabe, né? Que nem eu fiz aquela matéria com o encordoamento, as pessoas não tinham noção, né, dos detalhes, gostam, né, dos envolvimentos, que o cara vai jogar na quadra central, ele abaixa um pouco a tensão, ele vai para a quadra de fora, o calor, a umidade, enfim. E essa parte da imprensa, né, que se vocês não fazem, o torneio ele é gigante, vem um grande jogador, mas e a visibilidade? E as pessoas, como é que ficam sabendo a terem acesso à informação, o cara que está lá em Cuiabá? Que, enfim, mas é por isso que o Jornal do Tênis foi o primeiro programa de tênis na TV, né? Uhum. E depois... O Paulo estava nisso? Hã? O Paulo Cleto? O Paulo Cleto, sim. O Paulo Cleto era o comentarista oficial do programa, né? E depois, nas Pegadas Campeão também, eles deram certo, por quê? Porque era justamente isso, a gente não mostrava só o jogo. A gente viajava, acompanhava todos os torneios, fazia os bastidores, fazia o que estava acontecendo na cidade. E as pessoas têm uma curiosidade enorme, né? Exatamente. O que acontece... Eu lembro de uma Copa Davis em Lérida, que a gente foi, o Brasil ganhou, é óbvio que... O Brasil ganhou a Espanha, do Correte, ali foi fantástico. Um final de semana inspirado do ganhou tudo. Mas, assim, o que todo mundo gostou foi de ver o bastidor. Eu lembro que era o Guga colocando o grip na raquete, cantando um mafagafinho, sabe? Ou então alguma do Bob Marley também. Que ele ficava lá, aí depois ele sendo barrado na entrada do vestiário, porque o cara não conhecia o Guga, não queria deixar entrar. Então, assim, e aí essas coisas é que atraem a atenção. Porque você está mostrando, não é o jogo todo mundo vê na TV, vê ao vivo, vê, né? Essa parte eu acho que as pessoas têm muita curiosidade e tem meio que um mito assim de talvez não mostrar ou talvez acharem, mas eu acho que é fundamental porque além, né, da curiosidade das pessoas é mostrar as pessoas que também estão envolvidas com isso e que acabam não aparecendo, que elas são fundamentais e sem elas muita coisa não acontece. Você imagina tudo que a gente está vivendo ali, que eu vejo vocês fazendo a semana inteira, só para contextualizar a dificuldade que foi eu conseguir juntar vocês duas agora aqui. Porque a gente está aqui também. Muita coisa, porque assim, acho que é o trabalho assim, não só de divulgar o evento, mas de receber também toda a imprensa que vem para cá, né? A gente tem mais de 300 pedidos de credenciamento, tem que analisar quem é credenciado, quem não é credenciado, atender todo mundo está aqui, prover uma estrutura boa, digna de um ATP 500 para as pessoas trabalharem. Então tem tudo isso envolvido também. A pessoa que vê o fotógrafo ali na lateral da quadra central, aquela quantidade de fotógrafos, não sabe que eles estão ali porque aquele espaço é pensado meses antes para receber o fotógrafo num local onde ele possa fazer a foto, não atrapalhe a transmissão, não perturbe o público. Quer dizer, é todo um... Cara, a conversa com vocês é perfeita e eu sei que vocês estão todos enrolados, a gente vai fazer a parte 2, tá? Porque não dá para não fazer a parte 2, porque tem um monte de coisa aqui na minha cabeça que eu acho que é fundamental para quem está assistindo a gente saber, entender e como é que funciona, né? Hoje, com essas duas queridas aqui, Lia, Diana, obrigado, continuem compartilhando, continuem divulgando e a gente volta semana que vem com as duas. Valeu, obrigado, tchau, tchau.